agora está dando, no segundo ano, ela está dando um pulo para se tornar internacional, defendendo as mulheres. Quer dizer, como se diz, é uma instituição feminista. Então eu gostaria de ver com a Joyce como é que ela vê o feminismo se evoluindo dentro dessa nova, nesse ovo que está nascendo, e como ela sente as obras brasileiras recebidas lá fora. A história, o embrião, né, é uma história muito louca, muito grande, assim, muito extensa, muito expandida, e eu vou agora me colocar no contexto, tá? Porque nós temos as matriarcas, né, do todo o feminismo brasileiro. Eu tenho um trabalho que eu faço muita palestra sobre isso, chamado A História da Literatura Feminina no Brasil, que começa assim no século XIX, em meados do século XIX, tá? É uma história de gente como nós, assim, com dificuldades, empurrando uma roda quadrada, sabe? Empurrando a roda quadrada. Tentar fazer ela ficar... Nada tem sido fácil, nada foi fácil. Nada é fácil. Nada foi fácil. Mas graças a essas pioneiras, fica parecendo um pouquinho que a vida da gente está um pouquinho mais refrescada. Então, esse curso, essas palestras, que é um curso de 10 aulas, o grande do curso são 10 aulas, ou então eu posso condensar numa palestra de 40 minutos, é um leque, né? Assim, e que chama A História da Literatura Feminina no Brasil. Começou, a ideia me caiu no colo, mais ou menos no final dos anos 80, eu estava morando nos Estados Unidos, e porque eu estava lá, eu era muito convidada para dar palestra em universidades, principalmente ali em Nova Inglaterra, que eu morava em Nova York, em Long Island. E aí Massachusetts convidava, Boston convidava, e todos eles tinham cadeira de literatura. Connecticut e tudo. Todos tinham, até Rhode Island, eles tinham cadeira tem cadeira de literatura portuguesa brasileira. E eu ia lá. Cheguei em Massachusetts, Amherst, na cidade, que foi assim, isso não sai da minha cabeça. Uma aluna levantou e disse: Joyce, eu estou tão feliz de você ter vindo aqui, de falar com você. Eu digo: obrigada, minha filha. Era uma aluna do pós. E ela disse: eu digo, mas tem alguma razão especial? Ela disse: não, porque eu pensei que só existia 2 escritoras no Brasil, a Cecília e a Raquel. E eu estou vendo com alegria que tem 3. Eu digo: pois olha, de onde eu venho tem muito mais, tem muito mais. Você precisa se aprofundar. Não tinha internet, em 89 não tinha internet, né? A informação era muito privilegiada, era um privilégio, informação. Aí eu digo: tem muito mais, e tem muita riqueza, tem praticamente, assim, cada centímetro da cultura brasileira tem uma porta-voz, tem muita coisa assim. E como é que se diz? A gente precisa conversar melhor sobre isso. E aí ela até foi a tradutora da Costela de Eva para o inglês, a Cláudia von der Welve, que hoje é uma professora também, uma doutora. Nesse tempo ela era estudante de pós. E eu fui para casa revoltada. Eu digo: mas que horror, pensar que agora só existem 3 escritoras brasileiras, e me botar ao lado da Raquel e da Cecília, eu não estou nem 1% dos meus sonhos ainda. Aí então eu comecei os estudos para fazer esse curso, e tem o curso, cada vez o curso é dinâmico, eu não publiquei nada sobre ele porque é uma dinâmica. E eu uso muito assim as teses pré-existentes, os estudos pré-existentes, os livros pré-existentes sobre Clarice, sobre não sei quem, não sei quem. Eu uso, peço licença ao autor e faço daquilo a referência, copio e colo, dando a referência do autor e dando a bibliografia. E esse curso ele é usado como? Quem me convida, quem me leva para dar esses cursos? Os estudantes que querem sugestões de temas para as teses. Então, 80% dos convites vêm dos diretórios das faculdades. Dos brasilianistas, né? Exato, dos brasilianistas. Não é nem as universidades mais que estão convidando, são as associações e diretórios estudantis, que eles se unem e convidam. Aí fica uma coisa ótima, porque um dá referência para o outro. Por exemplo, Bolonha eu fui 4 anos seguidos, eu já estava freguesa lá em Bolonha, já estava fazendo exigências, porque estava ótimo, estava ótimo assim. E então eu vou lá e eu puxo a brasa para a sardinha das mulheres, logicamente. Eu mostro livros, eu mostro títulos e digo que
como é que se diz que são, eu sugiro, e logicamente eu dou preferência às nossas ancestrais, porque primeiro elas, depois chegará a nossa vez. É verdade. E nós não estamos com pressa de ser ancestrais. Não. Ainda não tenho pressa de virar não estamos com pressa. Nome de rua, né? De virar nome de rua. E elas são lindas. Uma Raquel é linda, uma Clarice é linda. Clarice agora ficou na moda, tá facílimo falar dela, né? Tá. Aí, então, e daí a Rebra. Segundo estágio foi a Rebra. Para dar uma palestra sobre a história da literatura feminina no Brasil, eu fui convidada para um congresso de escritoras em Rosário, na Argentina. Lá. Nesse congresso, foi final dos anos... Foi os anos 90 já. Final dos anos 90. 97, sei lá, 98. Aí então, eu falando lá, e foi proposta a ideia da relatoria de escritora latino-americana. E aí fizemos aquilo ali, uma representação de cada país e tudo. Aí disseram assim, só que o Brasil é diferente. Eu digo, é o estado de espírito, né? Aí disseram assim, então o Brasil precisava ter uma interface diferente. Porque nós não falamos a língua, nós não entendemos as mulheres brasileiras, a gente só entende o que mostra aqueles corpos lindos, nus, aquelas mulheres maravilhosas e tudo, aquela sensualidade. Eu digo, a sensualidade eu me garanto, mas o resto... Aí diz, por que você não faz uma associação lá e essa associação fica fazendo a interface com a Relato, tá? Porque senão fica muito difícil o Brasil. Aí eu digo, acho tão difícil, gente, eu sou escritora, não sei o quê. Mas aquilo ficou na minha cabeça. No avião, quando eu estava voltando de Rosário, ainda tenho uma parada em Buenos Aires, ficou aquilo martelando. De Buenos Aires para São Paulo, eu criei tudo na minha cabeça. Gente, foi inspiração, não fui eu. Foi uma entidade que incorporou. Aí eu criei tudo na cabeça, eu voltei, já liguei para o advogado amigo meu, já liguei para não sei quem, papapá, comecei, reuni 4 pessoas, porque para fazer a primeira ata eu precisava no mínimo 4, sabe? 4 pessoas, uma delas é a minha melhor amiga, a minha filha, que é a Kátia Budi, que é uma doutora da USP, aí, famosíssima e tudo. Porque Ela é famosa. Eu só ando com gente do outro mundo, porque eu adoro minhas amigas. Não é que eu seja coruja, não. Elas que são talentosas. Elas pensam no mesmo... A minha filha Sabine, que está em todas comigo, Neide Arcanjo, que está em todas comigo, Tereza Cristina Roque da Mota. Gente, genial. Amigo de anos, fizemos a primeira ata e a Rebra foi. A Rebra, em um ano, já tinha 500 associadas. Hoje, com 12 anos, vai fazer 12 anos em março, somos 3.300 já. Então, é uma coisa... Já aumentamos 1000%. Aumentamos 1000% e quando ela foi, assim, o primeiro ano, uma menina que é lá da Universidade do Ceará, que é coisa de estatística, pesquisa, essas coisas, ela disse, eu calculo que a Rebra chegue a 5.000 e depois deu uma parada. Eu digo, mas não sei se a gente vai ter capacidade para atender bem tanta gente, sem aumentar uma equipe. E aumentar a equipe vai dar muito trabalho, porque gerenciar uma equipe dá muito trabalho, né? Assim, não é fácil. Já está começando a ficar assim. O negócio da Rebra é que as escritoras, as intelectuais, são muito preguiçosas e não ficam fazendo tanta demanda. Porque se todo mundo fosse homem de negócio, ninguém estava conseguindo atender. Você enlouquecia. Enlouquecia. Mas está indo muito bem. Aí mas está começando a dar trabalho. Tá, mas nós estamos fazendo muitas conquistas. Sabe, muitas conquistas. Com aquele negócio, as 3 línguas da página. O francês, o inglês, o espanhol e o português. Isso é o nosso maior trunfo. O português para o interno, né? Para o mercado interno. O espanhol, quando a Rebrinha tem apresentação virtual e tem página em espanhol, feita no Capricho, ela vai divulgada para todo o universo do espanhol. Sabe, o universo do espanhol intelectual são 5.000 pessoas, 5.000 e-mails. Aí, que é muito bom. O inglês é a mesma coisa. O inglês nós estamos na base de uns 10.000, 11.000 e-mails, mas tem muita volta. A gente também não está mais filtrando quem está voltando, porque não dá mais tempo, né? Assim, e muita gente que vai se descadastra, alguma coisa assim. Mas eu acho que, em média, seria 5.000 para cada língua. 5.000 pessoas dentro da intelectualidade. O nosso meio de imprensa são 300 jornalistas que foram consultados se queriam receber. Então, eles não se descadastram,
porque eles foram consultados. Eu mando com o maior critério. Eu só mando, por exemplo, o release, eu volto para a pessoa 3 ou 4 vezes o release, dizendo que ele está poluído, não mande anexado, mande colado no corpo do e-mail. Escreveu, não leu, eu mando um exemplo com o meu cão chupando manga, dizendo 3 parágrafos, pá, assim, porque jornal... Todo mundo, ninguém tem tempo de estar lendo coisa demais, né? O tempo a gente gasta para ler coisas assim mais aprofundadas. O que é uma pena, né? Porque a gente lendo, a gente escreve melhor. Mas não, lendo livro. Todo mundo quem lê livro, mas lê release, lê coisa de internet, tem que ser digest, né? Tem que ser digest. Assim. Reader's Digest. Reader's Digest, exatamente. Assim. Diminui o cérebro. Não, diminui, mas é necessário, porque dá uma visão, dá uma expansão social muito grande, né? Assim, então a gente vai se adaptando aos tempos, com toda dinâmica dessa proposta, e a Rebra, ela foi criada, eu acho que ela se criou sozinha, tá? Porque ela era uma necessidade que já existia, e a partir de uma frase aqui, de uma proposta acolá, de uma coisa que eu achava que nem ia acontecer, aconteceu, eu agradeço, fui levada. Eu agradeço a essa vocação cósmica, sabe? É cósmico mesmo. É uma mesmo. vocação cósmica, exatamente. Estou te agradecendo, você continua minha ídola cada vez mais. Olha, obrigada. Essa mulher cheirosa, maravilhosa. E estou agradecendo os internautas que vão assistir o nosso programa e que se divirtam e aprendam alguma coisa sobre a literatura portuguesa. Obrigada.